Eu sou professor, sou ativista no campo socioambiental e sou uma pessoa inquieta com as questões sociais, com as questões ambientais desde muito tempo, desde a tenra idade, no movimento estudantil, já no ginásio, participei de grêmio, depois participei de centros acadêmicos, fui presidente de centro acadêmico, e uma questão que sempre me chamou a atenção foi a questão ambiental, né? Isso a gente está falando de 40 anos atrás, então era uma coisa que não se tinha como uma grande prioridade, sobretudo no campo da administração pública, no campo político, secretarias de meio ambiente praticamente não havia, e era mais no ativismo, era mais lembrar as pessoas que a gente precisava voltar os olhos para esse foco, né? O foco socioambiental. Lembro que na época a gente, quando colocava as questões do meio ambiente, era colocado como ecochato, gente que não sabia exatamente o que estava acontecendo do ponto de vista de desenvolvimento, aqueles que eram contra o desenvolvimento. Enfim, era uma outra época. Participei depois de um bom tempo, já em 1992, da Eco 92, o maior encontro global sobre meio ambiente. E naquela época a gente discutiu praticamente duas vertentes importantes. A vertente relacionada com a biodiversidade, ou seja, mecanismos para poder ter controle de conservação da biodiversidade, e discutimos também, já naquele tempo, a questão climática, né? O problema relacionado com a alta emissão de gás de efeito estufa e aquilo que poderia acontecer se nós, por acaso, nós seres humanos, continuássemos gastando tanto combustível de origem fóssil, destruindo tanto as nossas florestas, que isso poderia fazer com que houvesse, lá na frente, alterações climáticas. Bem, aquilo que a gente previa que poderia acontecer, não era para acontecer no começo da década de 2000, 2010, 2020, era uma coisa lá para 2050, se a gente continuasse no mesmo trilhar das coisas. Ocorre que a gente continuou fazendo as mesmas coisas, descartando lixo de forma errada, a gente continuou desmatando as florestas, gastando demais energia, usando por demais os combustíveis fósseis, e a gente chegou nesse estado de coisas. Então, assim, toda essa trajetória de ativismo é que me trouxe a esse momento, de forma que eu continue trilhando o caminho do ativismo. Eu fui vereador por 12 anos em Sorocaba, neste momento de vereança, no momento em que fui eleito em Sorocaba, foi com essa vertente, a vertente, sobretudo, de levar para a Câmara um debate socioambiental. É claro que na Câmara a gente acaba não focando só num tema. A Câmara é o local onde se discute todas as questões da cidade. Então, ali na Câmara, eu fui autor de mais de 50 leis, algumas na área da saúde, várias no campo socioambiental. Fui autor da primeira lei municipal no Brasil que proibiu o uso de animais em circos, né? Coordenei o debate sobre plano diretor. Enfim, foram 12 anos de grande intensidade, né? No meu segundo mandato, inclusive, foi um mandato que eu considero consagrador, porque eu fui o mais votado da história da cidade. Para mim, aquilo lá teve um significado muito bom, porque se eleger pela primeira vez é difícil, mas a reeleição, ela é um processo mais difícil ainda, porque ali a população avalia como foi seu mandato, se você merece ser reconduzido ou não. E sendo mais votado, foi uma consagração que me fez com que eu, inclusive, fosse indicado pelo partido para ser seu candidato a prefeito. Foi uma candidatura, uma campanha muito difícil também, uma campanha em que a gente tinha poucos recursos, disputando com candidaturas com muitos recursos financeiros e políticos. A despeito disso, foi uma das melhores performances que o nosso partido já teve. E depois disso, uma candidatura a deputado estadual, qual fiquei logo na segunda suplência. Enfim, e passado um bom tempo, eu me recolhi às minhas atividades acadêmicas, lecionando, morando num local tranquilo e fazendo coisas que sempre me deram muito prazer,
na área de fotografia. Eu sou fotógrafo de vida selvagem, fiz várias exposições em Sorocaba, no Jardim Botânico, na OAB, na Câmara Municipal. Fiz um livro sobre a observação de animais, um guia de observação de animais. E um pouco essa a minha trajetória, do ponto de vista das ações políticas, das ações ambientais, e o que me traz novamente aqui para este cenário político de Sorocaba, né? É através desse conjunto de experiências que eu volto ao momento político da nossa cidade, ao momento político eleitoral em Sorocaba.